Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O presidente André Coadjor tinha tudo o que se poderia desejar na vida de um homem. Aos 52 anos, ele liderava a República de Baniaco, uma joia política e econômica na África Ocidental. Jornais internacionais elogiaram sua governança moderna, sua luta contra a corrupção, sua educação brilhante. Ex-professor de filosofia, estudou na Sorbonne, tendo estudado em Oxford. Citava Montaigne em seus discursos e utilizava Platão em seus conselhos de escritório. Mas por trás da elegância dos seus fatos bem cortados e do carisma dos seus discursos, André não passava de um homem quebrado. O vazio em seu peito aumentava a cada dia desde que a morte o havia levado. Elise, sua esposa, sua âncora, seu esplendor. Ela fora a luz silenciosa de suas vitórias, a voz suave em suas noites inquietas. Seu riso ainda ecoava às vezes pelos corredores, como um fantasma amoroso que só a memória evoca. O gigantesco palácio presidencial dourado parecia um túmulo de silêncio. Reuniões se sucediam, visitas diplomáticas se alinhavam, processos econômicos se acumulavam, mas tudo isso era apenas baile de máscaras bem orquestrado. Ele governou sem respirar, falava sem vibrar, comia sem sabor. Sua vida se tornará uma série de gestos controlados, esperados, frios. Um autômato com a máscara da autoridade. Todas as noites, depois de cumprimentar os seus ministros, ele isolava-se na varanda privada do palácio, no alto, com vista para toda a cidade de Abidjan. Lá, ele observava as luzes vibrarem como um tapete de vagalumes artificiais. Mas, sob as luzes de neon, ele sabia que becos escuros se escondiam, crianças famintas, mães silenciosas, os esquecidos da República. Ele se fez uma pergunta que ninguém nunca lhe fez. O que eu realmente mudei? E a resposta foi dolorosamente vaga. Naquela noite foi uma sexta-feira, mas ele só sabia disso pelo seu diário. Os dias tinham se tornado insípidos, intercambiáveis. Ele acabará de jantar sozinho, diante de um prato vazio que nem sequer tocará, distraído por um artigo sobre os protestos silenciosos em Kouté, um bairro operário de Abidjan. Seu chefe de segurança, o muito rígido comandante Samaké, havia recomendado que ele não saísse. Senhor presidente, mesmo em trajes civis, o risco é alto. Bairros operários são imprevisíveis. Exatamente, respondeu André, é isso que eu quero. O imprevisível. O real. Vestiu uma calça jeans escura, uma camisa amassada, tênis, boné e óculos escuros. Deixou o celular na gaveta. Naquela noite, ele não seria nem chefe de Estado nem figura pública. Apenas um homem. Ele pediu para ser deixado discretamente a algumas ruas do bairro de Ouvir, uma das mais antigas, mas também uma das mais marginalizadas. Lá, as pessoas viviam do suor do próprio rosto. Crianças corriam descalças. Vendedores gritavam até meia-noite. E o Estado, muitas vezes, se destacava pela sua ausência. Ele caminhou lentamente entre as barracas semicerradas, respirando os aromas de peixe grelhado, carvão e sabão preto. Fazia muito tempo que não ouvia risos genuínos, vozes livres, sem o policiamento das muralhas douradas do poder. E então, ele a viu, sentado, encostado na parede imunda de um restaurante de fast food fechado, enrolado sob um cobertor sujo. Uma jovem com um olhar distante. Ela não era uma mendiga típica. Nenhum sinal, nenhuma mão estendida. Apenas seus olhos, voltados para o céu. Como se buscasse uma resposta, ou refúgio entre as estrelas. Seu rosto era jovem, talvez com 25 anos. O cansaço o havia encovado, mas não perderá nada de sua beleza natural. Uma beleza nua, triste e digna. Sua pele escura brilhava sob a luz fria do poste. Suas mãos agarravam uma bolsa velha como se fossem os restos de uma vida inteira. Ele ficou paralisado. Não sabia dizer porquê, mas algo nela o atraía como um ímã. Talvez fosse o brilho nos olhos. Talvez o fato de ela parecer estar em outro lugar, como ele. Ele se aproximou lentamente. Boa noite, ele disse, quase num sussurro, com medo de quebrar a pintura. Ela deu um pulo, mas não gritou. Olhou para ele com desconfiança. Não tenho nada para roubar, senhor. Sua voz estava rouca, cansada, mas ainda orgulhosa. Eu não sou ladrão, respondeu ele calmamente. Meu nome é André. Seguiu-se um longo silêncio. Ela pareceu hesitar entre se levantar ou ficar ali. Aissa, ela sussurrou finalmente. Uma garota sem importância. Ele sentou-se lentamente a alguns metros de distância dela, colocando uma garrafa de água entre eles. Hoje à noite você é importante. Porque é a única pessoa com quem eu realmente quero conversar. Ela olhou para ele, desta vez por um tempo mais longo. Ele não usava gravata nem arrogância.
Apenas uma presença humana. E aquele olhar, cansado mas sincero. Naquela noite, pela primeira vez em anos, duas solidões se reconheceram, um veio de cima, o outro do chão. Mas naquele momento de suspensão, não havia presidente nem moradores de rua. Havia duas almas nuas, e o murmúrio da cidade ao redor delas. Os dias se tornaram encontros secretos. André voltava toda semana, às vezes 2 vezes. Sempre discreto, vestido com simplicidade, evitando olhares, ele estacionava o carro a algumas ruas de distância e caminhava como um homem sem identidade. Em cada visita ele trazia algo: uma refeição quente, uma garrafa de sabão, uma capa limpa, livros, principalmente livros. Esse era o ponto em comum, a primeira língua deles. Ela preferia poesia, ele filosofia. Mas mais do que objetos, ele lhe ofereceu tempo, ele ouviu. Sério, sem pressa, sem interrupção. Aissa não sentia aquilo desde a morte da mãe. Pouco a pouco, ela foi se abrindo. Ela tinha 27 anos, uma inteligência viva, um verbo preciso. Ela tinha sido uma brilhante estudante de direito na Universidade de Upolgon. Ela sonhava em defender os esquecidos, mulheres vítimas de violência doméstica, crianças de rua e trabalhadores explorados. Seu sonho: abrir uma clínica social gratuita em bairros negligenciados. Mas a vida, às vezes cruel e cínica, reverteu o destino em uma noite. Um curto-circuito. Um incêndio repentino. Uma casa precária que pega fogo como papel-mãe. Sua única família morre de asfixia. Aisha, hospitalizada, sairá com uma cicatriz no ombro e outra mais profunda, o da perda, do abandono, do colapso. Sem ajuda. Sem um lar. Sem ninguém para pagar suas mensalidades universitárias. Ela foi aos poucos, mas com segurança, se esgueirando para as ruas. Lá, o mundo rapidamente se esqueceu daquela que chamavam de advogadazinha nas salas de aula. Ela guardou apenas um bolsa preta velha e gasta, repleto de seus códigos legais, uma coleção de poemas de Birago Diop, um caderno onde ela anotava seus pensamentos. Sua raiva, seus sonhos, como alguém que se agarra a uma boia em um naufrágio. Um dia, enquanto liam juntos sob o poste de luz em um canto tranquilo, André perguntou-lhe suavemente: "Como uma garota tão inteligente quanto você veio parar aqui?" Ela fechou o livro lentamente, com o olhar perdido. "Porque a sociedade prefere fingir que não existimos", ela sussurrou. "Estamos atrapalhando. Estamos rompendo a fachada. Então somos empurrados para o lado, para o esquecimento." Suas palavras soaram como um tapa silencioso. André sentiu a garganta apertar. Ele, o chefe de Estado. Ele, o guardião da justiça e da igualdade. Ele nunca tinha visto Aissa. Ele nunca tinha visto elas, aquelas mulheres sombrias, invisíveis, quebradas, mas vivas. Mas o que ele sentiu não havia mais pena, era algo diferente. Um fogo discreto, lento, mas profundo. Ele pensava nela à noite. Relia os poemas que ela amava. Esperava pelos dias de visita, como um adolescente. Uma noite, ela era diferente. Mais tensa. Mais distante. Ela o encarou por um longo tempo, como se algo não estivesse mais certo. "Você vem toda semana", disse ela secamente. "Você traz coisas. Você faz perguntas. Você sorri. Mas você está mentindo." Ele franziu a testa. "Não estou mentindo para você, Aisha." "Sim. Você não é como os outros. Seu sotaque, seu jeito de falar, até seus sapatos. Quem é você de verdade? Acha que sou sujo demais para enxergar direito?" Um silêncio brutal caiu. André sentiu que o momento havia chegado. Tirou lentamente o boné. Depois, os óculos. Olhou-a diretamente nos olhos. Ela o encarou. Seu rosto perdeu toda a cor. "O presidente?" Ela respirou. "Não, não é possível. Desculpe. Não queria te chocar. Você está brincando comigo? O que você quer? Um experimento social? Um romance trágico para a mídia humanitária?" Ela pulou furiosa. "Eu sou um desperdício da sociedade, ouviu? Sou ignorado de manhã, insultado à noite. Sobrevivo com as sobras dos outros. E você aparece aqui como Messias? Para ficar com a consciência tranquila?" Ele permaneceu de pé, mas imóvel. Então aproximou-se lentamente com o olhar humilde, quase pleno. "Não estou brincando. Eu me apaixonei por você, Aissa. Não o seu passado, não o seu status, mas a sua força, a sua dignidade, a sua luz." Ela desviou o olhar com os punhos cerrados. "Você acha que o amor pode consertar isso? Que algumas palavras podem apagar as humilhações, as noites sem dormir, as mágoas?" Ele parou a um passo dela. Lentamente colocou a mão sobre o coração. "Eu não quero apagar. Eu quero devolver o que foi roubado de você, seu lugar, sua palavra, sua dignidade. Não como presidente. Como um homem." Ele respirou fundo. "Você não é lixo.
Você é uma rainha esquecida, e eu gostaria de te ajudar. Volte ao seu trono. Ela ficou ali congelada. Então ela se sentou lentamente, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. Lágrimas silenciosas rolaram por suas bochechas, as quais ela não enxugou. Pela primeira vez em muito tempo, alguém veio até ela sem querer salvá-la, mas para ande ao lado dele. E talvez em meio às ruínas, algo frágil tenha nascido. Depois do confronto chocante, as reuniões recomeçaram mais calmas, mais genuínas. Aisha não estava mais fugindo, mas ela impôs condições. Quando André ofereceu-lhe uma acomodação decente, acompanhamento médico, matrícula na universidade para a conclusão dos estudos, ela recusou no começo. Eu não faço caridade, disse ela com firmeza. Se você quer me amar, ame-me de pé. Não dependa de assistência social. André entendeu. Ele não queria arrancá-lo de sua dignidade concedendo-lhe privilégios. Então, ele propôs um acompanhamento transparente, respeitoso. Nada ficaria escondido, nem mesmo para o povo. Quero me levantar, disse ela. Mas que todos saibam, não devo nada a ninguém, exceto a minha própria vontade. Eles encontraram um ponto em comum. Ela ficou em uma casa modesta mas digna, não muito longe da faculdade. Ela retomou seus estudos na Universidade de Cocode, anonimamente sob seu nome completo, Aisha Touré, sem protocolo, sem câmeras. Mas os segredos, especialmente nos mais altos níveis do governo, nunca permanecem assim por muito tempo. E jornal tabloide publicou uma foto desfocada de Aisha saindo de um veículo do governo. Em poucas horas a história explodiu. O presidente mantém uma mulher sem abrigo, um mendigo no palácio. A república está apaixonada ou em perigo? Os canais contínuos competiam entre si em títulos sensacionalistas. Alguns políticos enlouqueceram. Esse comportamento desacredita nossas instituições. Como você pode governar um país e conviver com uma mulher marginalizada? Do deputado solicitaram sessão extraordinária na Assembleia Nacional. Falou-se em abuso de poder, peculato e até manipulação emocional. Mas o presidente não tinha mais medo. O dia temido chegou. Hemiciclo lotado. As câmeras do mundo estavam focadas no estadista. André Coadil entrou sem anotações. Olhou ao redor da sala. Então, com voz calma e séria, falou: Sim, eu me apaixonei por uma moradora de rua. E daí? Ele fez uma pausa. O devemos amar apenas aqueles que têm um título? Um endereço? Uma conta bancária? O nome dela é Aisha. Ela tem uma inteligência, uma coragem e uma dignidade que muitos aqui esqueceram. E se amar alguém pelo que ele é, e não pelo que ele tem, é um crime, então sim, eu me declaro culpado. Silêncio na sala. Depois aplausos. Tímido no início. Depois crescente. Depois, de pé. As pessoas inicialmente chocadas começaram a ouvir de forma diferente. Um ano se passa. Aisha, discreta, perseverante, acabada seu diploma em Direito, não apenas brilhantemente, mas principal desta promoção, ela recusou a TV e os holofotes. Para aqueles que queriam fazer dela uma heroína romântica, ela respondeu: Eu não sou um conto de fadas. Eu sou uma mulher em pé, que lutou para não ser mais invisível. Com a ajuda do presidente, ela criou a Fundação Lumiere, para a reintegração de mulheres em situação de rua, mães abandonadas e jovens que abandonaram a escola. Ofereceu alojamento temporário, formação, apoio psicológico, bolsas de estudo. Ela vagava pelas ruas, pelos mercados, pelos abrigos. Sentou-se com as mulheres esquecidas. Estendeu a mão para elas, não do alto de um pódio, mas na altura deles. O dia do feriado nacional, as câmeras seguiram o presidente enquanto ele discursava à nação na grande Praça da Unidade. Ele falou sobre o país, sobre o futuro. Então, em vez de concluir, virou-se para a multidão e disse: Hoje apresento a vocês a mulher que me devolveu o coração. A mulher que me ensinou que governar é, antes de tudo, amar os mais fracos. Conheça sua futura primeira-dama, Aisha Touré. Ela subiu ao palco com um vestido simples, sem joias. Seu cabelo natural estava preso para trás, um sorriso tímido, mas um olhar forte. Ela não fez um discurso escrito. Ela simplesmente disse: Eu era como você, invisível. As pessoas passavam por mim sem me ver. Mas então uma mão se estendeu, e essa mão me lembrou que eu merecia mais. Então você também, nunca duvide do seu valor. Você é seus próprios milagres. Nos corredores do palácio não havia mais solidão. As paredes não eram mais geladas, mas habitadas. André Coadil, o presidente, tinha encontrado alegria novamente. Não há de honras ou conquistas políticas, mas a verdadeira presença, do amor profundo, da reconstrução compartilhada. Ele não salvou Aisha. Ela o salvou.